Fala pessoal, aqui é Dé Costa com mais um conteúdo do nosso Cross Performance e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre fadiga. No CrossFit, pessoal, como vocês sabem, é uma atividade de alta intensidade e assim como qualquer outra, o estímulo pode ser intenso, o estímulo pode ser moderado e no final das contas você pode chegar à fadiga, onde essa fadiga ela pode ser dividida em dois momentos, né? Uma fadiga que ela pode ser de cunho neural e uma fadiga que ela pode ser de cunho periférico. Bom pessoal, a fadiga periférica ela é dada quando o nosso corpo ele não consegue mais suprir a demanda energética através das vias de produção de energia, no caso via glicolítica ou via oxidativa. Seja por acúmulo de lactato, seja por aumento da produção de hidrogênio, com a incapacidade de tamponar esse hidrogênio, seja na depressão dos estoques, seja ele intracelular, seja ele dos estoques extracelulares, no caso do fígado, e isso faz com que falte substrato energético para ressíntese ou produção de ATP. Essa fadiga periférica ela é sentida quando você faz exercícios de altíssima intensidade, quando a gente precisa exercer uma contra-resistência, e isso faz com que o uso desses estoques, numa constante de tempo, seja muito alto. E aí falta dos estoques e você acaba perdendo intensidade, fazendo com que você diminua a necessidade dessa demanda energética e comece a utilizar de outras vias que são um pouco mais demoradas, no caso da via oxidativa. No CrossFit isso é muito comum. Se você pensar em benchmarks, onde você precisa de uma alta intensidade, benchmarks curtos, ou até mesmo sprints, você vai sentir essa fadiga periférica. A fadiga central, pessoal, nada mais é do que uma falha de comunicação do sistema nervoso central, ou seja, um drive, para o sistema nervoso periférico, né? Ou melhor, para os músculos-alvos. Essa fadiga ela é promovida tanto por esse impulso ser um pouco mais retardado, como não sincronismo desse impulso. Então a gente consegue perceber isso em alguns movimentos, como por exemplo, quando você está em um overheating, você tenta fazer alguns movimentos ginásticos e esse movimento ele não sai do jeito que você é acostumado a fazer. Você não consegue conectar esses movimentos ginásticos ou até mesmo os movimentos de levantamento de peso olímpico. Acontece também quando você em um dia consegue fazer uma série de 10 repetições de muscle up e no outro dia você não consegue fazer essas séries de 10 repetições de muscle up, ou seja, você está com um comportamento de fadiga neural. E uns exemplos mais clássicos também é no movimento de handstand push-up, como no movimento de levantamento de peso olímpico, quando a informação não chega até o músculo por uma falha neural e você não consegue executar o movimento. Então você acaba tendo essa fadiga neural que é reversível até no momento, quando fatores externos como um grito, a torcida, pensamentos positivos, superação. Então são fatores que você percebe que ele vai reverter esse quadro, coisas que não acontecem na fadiga fisiológica, que é, como o nome próprio diz, fisiológica, a gente não tem controle sobre isso. Então as fadigas, pessoal, elas são de fundamental importância como uma comunicação do corpo com você, né? Então você começa a entender mais ou menos como é que o teu corpo está se comportando diante do estímulo. Essa fadiga ela pode gerar dois comportamentos, que é o overheating ou o overtraining, né? O overheating nada mais é do que uma fadiga, ou melhor, um estímulo que foi dado prevendo esse overheating, né? Como a gente fala que é um overheating funcional, ou seja, eu crio um bloco de treinamento, seja ele na capacidade específica, pode ser força, pode ser potência aeróbica, enfim. E eu vou calcular que, mediante um estímulo, onde eu vou gerar respostas compensatórias, uma delas a fadiga, vai fazer com que eu avise o meu corpo o momento correto de dar um descanso a ele. Mediante esse descanso, nós vamos ter uma supercompensação, ou seja, nós vamos ter uma melhoria. Isso é positivo, isso é um overheating funcional. Tá? Muitas vezes, ele não é funcional. Quando ou a prescrição, o cálculo que foi feito para que esse overheating chegasse, ele é errado. Você deu um estímulo muito forte, onde aconteceu antecipadamente. E aí, obrigatoriamente, você vai ter que dar um descanso para que há uma compensação, ou até não, até para ele voltar para a linha de base. E aí você acaba perdendo todo o bloco por uma falta de cálculo, um excesso de estímulo, ou muitas vezes porque o atleta ele acha que o estímulo está fraco e por si só resolve aumentar o volume de treino ou o volume de intensidade, né? É um erro, tanto pode ser do programador, do coaching, ou no caso o erro do atleta, que é o mais comum. E o outro estímulo de adaptação ou resposta é o overtraining. Já o overtraining ele é um overheating mais prolongado. É quando o corpo, ele de certa forma, abre aspas, ele te avisa, ele gera respostas compensatórias, que você está entrando nesse estado e você não respeita, você não o escuta. E você acaba
recompensando, gerando mais estímulos, entrando cada vez mais em fadiga, em vários estágios, e você continua sem respeitar até chega um ponto que entra no overtraining, que é onde realmente a perda de função, você não consegue gerar respostas compensatórias, você não consegue dormir bem, você não consegue comer bem, você não consegue treinar, né? Você perde ânimo para treinar. Esse estado de overtraining, ele é muito difícil de ser alcançado por erro, né? Assim, então, se você realmente insistir no overreaching, você vai chegar no overtraining, mas é crônico, né? Então você tem que persistir muito no erro para que você chegue até o overtraining. Não é tão comum, mas acontece. Acontece e uma vez que acontece, demora muito tempo para você conseguir sair desse overtraining, né? Até meses. Bom, pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, curta, compartilha, marque seu amigo e siga a gente no nosso canal no YouTube, ok? Valeu!